acabo esquecendo depois. Né? Meu plano nessas últimas aulas, né, dar a introdução, o básico, que eu considero fundamental de ótica de sólidos. Não quero dar um curso de ótica de sólidos, eu não vou entrar em cristais. Na verdade, eu vou lá no livro do Faules, exatamente até a seção, essa é a minha intenção, né? E até a seção onde começa a ótica de cristais. A ótica de cristais aí começa a ficar mais elaborada, fica para um curso mais especializado, como é o curso de ótica de sólidos. É, ah, eu acho que eu já postei lá o quarto e último problema-prova. Não é para entregar daqui a uma semana, acho que eu dei um prazo maior. Acho que eu dei um prazo maior para entregar ele, mas já anunciei ele de uma vez, né? Porque esse período de final de semestre é complicado, tem, como eu estava falando assim, tem semanas um pouco mais folgadas, aí depois vem uma semana um pouco mais apertada. Então, quem tiver tempo agora já pode resolver esse problema de uma vez, né? Já ficar livre dos 4 problemas prontos. Prometi para vocês, vou fazer essas notas até nesse final de semana agora. Eu consigo fazer isso. Eu já estou terminando os 2 outros cursos que eu estou dando, já está tudo esquematizado, né? E aí já tenho as aulas prontas, as provas prontas, então eu posso corrigir os problemas próximos de vocês. Dou uma resposta até segunda-feira que vem, nos que já foram entregues, o primeiro e o segundo. Porque semana que vem, na quinta-feira, a gente já começa os trabalhos. Né? Eu vi lá no WhatsApp, por enquanto está equilibrado lá, se for aquilo, eu tenho que olhar, que eu faço hoje ainda, vou olhar quem não me falou nada ainda, que dia prefere, e aí eu faço uma tentativa de marcar para todo mundo o dia da apresentação. Vamos lá, então. Vou começar a compartilhar a tela para começar a escrever aqui. Vocês estão vendo aí uma tela em branca, né? Eu nunca tenho certeza exatamente do que vocês estão vendo, porque tem um retorno aqui para mim do que é que está sendo visto. Bom, hoje a gente quer continuar nessa ótica de sólidos, né? E eu quero ver esses fenômenos de absorção e dispersão. Na aula passada, a gente começou a analisar a propagação da luz num meio material. Né? Nós estamos fazendo um tratamento clássico de ótica de sólidos. Né? Poderia fazer um tratamento quântico, sim, mas aí é bem mais elaborado, assim, foge um pouco, né, do que é esse curso aqui. Mas não é nenhuma coisa do outro mundo também, não. Em algumas situações, é o tratamento mais simples até, o tratamento quântico, dependendo do fenômeno que você está estudando. Mas esse tratamento clássico que a gente está fazendo, ele permite a gente ter uma boa visualização da física envolvida, principalmente nesses fenômenos de propagação da luz, absorção, né, dispersão, que é o que a gente vai ver hoje. Na aula passada, a gente escreveu as equações de Maxwell, né, para um meio material contínuo. Eu acho que eu esqueci. Bom, eu falei que era um meio homogêneo, né, que ele era igual em todos os pontos, mas tem uma aproximação um pouco mais profunda aí, né? A gente está considerando um meio contínuo. Eu não estou considerando que a matéria é átomo aqui, átomo ali, átomo lá, né? Assim, não estou considerando as flutuações de potencial elétrico devido a essa granulação da matéria, né? Considerando que é um meio uniforme, contínuo, homogêneo. Tá? Estou desprezando as flutuações que ocorrem devido à presença desses átomos de elétrons no material, né, individuais. Combinando as equações de Maxwell, a gente chegou numa equação de onda, que eu vou copiar aqui. Agora começa o copia e cola. A gente chegou numa equação de onda, uma onda eletromagnética que se propaga em um material homogêneo, isotrópico, linear. Que é essa equação aqui. Quando a gente estava no vácuo antes, né, a gente só tinha o lado esquerdo aqui da equação e do lado direito era zero. Isso aqui era igual a zero. Agora nós temos 2 termos aqui. Um termo que é um termo que envolve a derivada segunda da polarização elétrica no material, né,
com o tempo, né? E um termo que envolve a derivada da densidade corrente no tempo. A polarização é o número de dipolos elétricos que eu tenho por unidade de volume no meu material, né? Dipolos são produzidos pela presença desse campo elétrico aqui. E a densidade corrente aparece uma resposta à presença desse campo elétrico também. Tem um campo elétrico fazendo uma força sobre os elétrons, meus elétrons vão começar a se mover, se eu tiver elétrons que podem se mover, né? E aí eu tenho uma densidade corrente. Bom, então a primeira análise disso aí, a gente pode separar esse problema em dois. Eu posso considerar dois problemas distintos. Não foi o que a gente começou a fazer lá. Dois problemas, duas situações, né? Dois casos. Primeiro caso, eu vou considerar um meio dielétrico. Considerar que esse meio material é um dielétrico, ou seja, é um bom isolante. Então, eu só tenho elétrons ligados, material, J é igual a zero. Não tenho elétrons para conduzir corrente. Então, esse segundo termo aqui, né, o termo que envolve a derivada da densidade de corrente no tempo, ele vai sumir. Né? Eu fico só com o primeiro termo. O segundo caso, todo mundo vai adivinhar, né, é o caso oposto. É o caso que eu tenho um bom condutor elétrico. A condutividade elétrica do meu material é muito alta. Então, nesse caso, o termo em J, aquele termo ali da equação de onda com a densidade corrente, é muito maior do que o termo da polarização. Eu posso desprezar o termo de polarização, né? Fazer esse termo aqui da derivada da segunda polarização no tempo igual a zero e considerar só o segundo termo. Eu resolvo essa equação nos dois casos limites, e quando eu tiver uma situação, que é o que acontece em um material semicondutor, né, em que nenhum desses dois extremos é verdade, nem é um bom isolante, eu tenho uma certa densidade corrente pequena, mas tenho, e a polarização também não é muito grande, mas ela está lá presente. Então, nesse caso intermediário, eu tenho que considerar a equação completa. Mas tendo resolvido nos dois limites, é mais fácil a gente fazer isso. Bom, então a gente começou com o primeiro caso, o caso de um dielétrico, em que, caso 1, então, vou fazendo um resumo, né, do que a gente fez na aula passada, mas a gente rapidinho chega em coisas novas aqui. Além desse resumo, a gente fica bem firme aqui nos conceitos aqui. Em dielétricos, então, a minha equação de onda vai se resumir só a uma equação que tem o termo da polarização, né? O termo da corrente, densidade de corrente vai para zero. Então, eu vou ficar com uma equação que é assim. E meu problema agora é resolver essa equação. Para resolver essa equação, eu preciso saber como a polarização se relaciona com o campo elétrico, né? Para ter uma equação só em termos do campo elétrico, ter uma equação diferencial em termos do campo elétrico. Eu sei, eu posso falar, a polarização é proporcional ao campo elétrico. No caso estático, sim. Mas a gente está considerando um caso em que o campo elétrico varia no tempo, né? Eu estou considerando um caso em que o campo elétrico é uma onda eletromagnética, então espero que esse campo elétrico, que é uma função da posição e do tempo, ele tenha uma dependência espacial, não? E tenha uma dependência no tempo que a gente vai supor do tipo de uma onda harmônica. É um E menos I ômega T. Tá? Então, no caso que eu tenho um campo elétrico que está variando no tempo assim, a polarização não é simplesmente proporcional ao campo elétrico, porque os elétrons, meu dipolo elétrico, ele está se movimentando, respondendo a esse campo elétrico que varia no tempo. Então, eu tenho termos de dissipação de energia, eu tenho um termo de, digamos, de fricção, né, devido a esse movimento dos elétrons. De qualquer forma, né, pela própria definição, a polarização vetor polarização P, ele é, por definição, o número de dipolos elétricos que eu tenho por unidade de volume,
Não? Então, isso aqui é o número de cargas elétricas, de polos elétricos, né, que eu tenho por unidade de volume, vezes a carga de cada um desses polos, menos E, não? Vezes o deslocamento da carga, que vou chamar de R, em relação à posição de equilíbrio. Não? Isso é a definição de polarização, momento de polo elétrico por unidade de volume. Não? Número total de momentos de polo elétrico por unidade de volume, densidade de polos elétricos. Né? Ok, então, eu posso, se eu achar uma equação para R aqui em função do campo elétrico, para esses deslocamentos elétricos da posição do equilíbrio, né, em resposta ao campo elétrico, eu tenho uma equação para polarização em termos do campo elétrico. Então, como que eu vou achar o R? A gente escreve a equação de movimento para os elétrons na presença de um campo elétrico dessa forma que está aí, né? Dessa forma harmônica aí. E essa equação vai ser uma equação que é velha, conhecida nossa. É uma equação análoga à equação de movimento de um oscilador harmônico forçado amortecido. Não? Isso aqui é massa vezes a aceleração do meu elétron, a massa aqui, M é a massa do elétron. Gama, M gama, né, a constante de amortecimento, estou supondo um amortecimento proporcional à velocidade, K vezes R e a força restauradora. A força de ligação dos elétrons no sólido, né, no material, que tende a fazer os elétrons voltarem para a posição de equilíbrio. E essa de K, né, menos é a força elétrica, a força que está atuando sobre os elétrons, cada um dos elétrons de carga menos E. A gente tem duas soluções para essa equação aqui, né, equação diferencial de segunda ordem. Então, tem duas soluções. Uma solução é uma solução transiente, né, uma solução para o R que é transiente, que decai para zero exponencialmente num tempo muito curto. O que interessa para a gente é a solução estacionária, que é uma solução que oscila no tempo. A solução estacionária é uma solução que oscila no tempo com a mesma frequência da força externa, da mesma frequência do campo elétrico. Então, a solução estacionária vou sumir com isso aqui. Eu ainda prefiro o apagador, viu? O apagador tradicional. O GIAS é melhor do que isso aqui, mas tudo bem. A solução estacionária é uma solução do tipo, o R é um... eu vou chamar de R mesmo, ok. R de T é um R, não? E a dependência no tempo está aqui, ó, menos I ômega T. A mesma dependência no tempo do campo elétrico. Então, para uma solução desse tipo, a solução para esse R que eu coloquei aqui, é a parte não espacial do vetor posição dos elétrons, vai ser assim. Tá? Envolve a frequência do campo elétrico externo, ômega, né? A constante de amortecimento M gama, né? A constante força da força restauradora, o K grande, está tudo aí. Bom, posso, então, né? Usando aquela nossa definição lá do P que está aqui em cima, o P é dado por menos menos o número de elétrons que eu tenho por unidade de volume, vezes a carga de cada elétron, vezes R, e agora eu tenho uma expressão para R, eu posso escrever uma expressão para P. Então, a minha expressão para P vai ser essa aqui. Então, eu estou usando essa definição que está aqui em cima, né, para a polarização, eu escrevo a polarização em termos do campo elétrico. Então, o campo elétrico que aparece aqui na expressão do R. Então, posso colocar essa expressão numa forma um pouco mais simpática, que permite a gente ver melhor a física que está por trás disso aqui, se a gente definir
ômega zero, que, por definição, é a raiz da constante de força, o K grande, dividido pela massa dos elétrons, que é o que eu chamo de frequência natural de oscilação dos elétrons nesse meu sólido, frequência natural. Então, eu vou... Bom, divido todos os termos da expressão para polarização aqui por m, né? Eu fico numa expressão, então aparece o ômega zero ao quadrado ali, a expressão para polarização fica desse jeito aqui. Eu falei, isso aqui dá para ver a física melhor. Dá para ver, né, que eu tenho uma ressonância aqui. A polarização vai passar por um máximo. Se eu variar a frequência do campo elétrico, não, variar ômega, a polarização passa por um máximo quando o ômega for igual a ômega zero. Quando o ômega é igual a ômega zero, esse termo aqui mata o outro, né? Eu tenho a amplitude máxima da polarização, que é esses números aqui, que são constantes, né? N é ao quadrado dividido por m, e menos I ômega zero, que seria aqui vezes a constante de amortecimento. Só depende das propriedades do sólido. Muito bem, então eu tenho aqui a relação entre a polarização e o campo elétrico. Eu posso voltar lá na equação de onda, né, para dielétricos, que é essa aqui, substituir a polarização nesse termo, tirar a derivada segunda. Né? Então, eu vou ficar com uma equação de onda também pode ter uma cara aparentemente diferente, mas também é uma velha conhecida nossa, ainda bem, é uma equação que a gente sabe a solução dela. A equação fica assim, ó. Então, tudo que eu fiz aqui foi pegar essa polarização e substituir na equação de onda aqui. Tá? Então, aparece a derivada, tudo isso aqui são constantes, né? Aparece a derivada segunda do campo elétrico no tempo aqui. Por que eu falei que essa equação aqui é a nossa velha conhecida? Porque o que está aqui, não vou incluir o C2 aqui, tudo isso aqui são constantes. Isso aqui é uma constante, que eu posso chamar, por exemplo, de 1 sobre C' ao quadrado. Aí eu tenho uma equação que o laplaciano do campo elétrico é 1 sobre C' ao quadrado, derivada segunda do campo elétrico no tempo. A solução disso a gente sabe, né? Uma das soluções possíveis é uma solução harmônica. É uma solução do tipo seno-cosseno, é uma solução que a gente pode colocar na forma de uma exponencial imaginária. Só que a constante aqui não é simplesmente a constante que aparece multiplicando a derivada segunda, não é simplesmente 1 sobre c ao quadrado, e c a gente identificou com a velocidade das ondas, né? É tudo isso aqui. Então, eu vou ter uma solução que vai ser desse tipo aqui, ó. A solução vai ser um campo elétrico que tem essa forma, né? Mesmo tipo que a gente tinha antes, né? O campo elétrico na posição e no tempo é um E0, é aí KZ menos ômega T. Eu fiz uma simplificação aqui que não limita em nada a generalidade, né? Eu peguei uma onda que está se propagando na direção Z. Eu coloquei meu eixo Z na direção de propagação do campo elétrico, né? Isso aqui representa um campo elétrico que está variando no tempo e no espaço, né? E ele está andando com uma velocidade que é ômega sobre esse K estiloso aqui, né? Eu peguei essa direção como a direção Z. Ok, para a gente entender melhor isso aqui, porque esse K aqui agora não é simplesmente um K, um número, não, é o módulo do número de onda. Esse K aí é um número complexo. Para que isso aqui, para que esse campo elétrico seja solução dessa equação de onda, o K tem que ser a mesma coisa de antes, né? Antes, o K, quando isso aqui tudo era o Sol, só tinha 1 sobre C2, K tinha que ser, ômega sobre K tinha que ser igual a 1 sobre C ao quadrado, né? Agora, eu tenho que, esse K estiloso aqui, nunca lembro se eu copiei ou não copiei, e colei. O K agora é dado por essa expressão. K ao quadrado, né? É dado por essa expressão aqui. Isso é um número complexo, né?
tem um imaginário aqui, o I aqui. Então, isso aqui é um número complexo. Isso aqui é complexo. O que significa um K complexo? Bom, qualquer número complexo pode ser escrito como a soma de uma parte real e uma parte imaginária, né? Então, esse K estiloso, chamo ele de K estiloso, deve ter um nome melhor para ele. K maiúsculo é porque vai aparecer a quantidade de Ks que aparecem aqui. Já temos dois. Nós tem aquele K grande e temos esse K estiloso. Vou chamar de K estiloso mesmo, deixa eu falar. Chama ele de Super K. Oi? K o quê? Chama ele de Super K. Super K, tá bom. Fica mais legal, né? Super K, mais politicamente Super. correto. O Super K aqui é um número complexo, então eu posso escrever ele como a soma de uma parte real, mais um K, Kzinho, né? Mais I alfa. Então, eu tinha o K maiúsculo, que era constante de força, tinha esse super K, que é um número complexo, que eu posso escrever como a soma de uma parte real, Kzinho, e uma parte imaginária, alfa, né? Kzinho mais I alfa. Ok, se eu escrever ele dessa forma, né? E colocar ele nessa expressão aqui, ó, esse E que está aqui é a solução, né? Era o que a gente estava procurando. Como que o campo elétrico varia no tempo e no espaço, a forma do campo elétrico, né, dentro do meu material, a minha onda eletromagnética dentro do material. Se eu colocar esse K ali, K mais Kzinho mais I alfa aqui, né, na expressão para o campo elétrico, aí eu fatoro fora isso, vou fazer bons detalhes, você não pode fazer, é fácil para vocês, eu não preciso fazer, senão eu não vou repetir a aula toda passada. Estou chegando no final da nossa revisão aqui. Eu vou ficar com um campo elétrico que é escrito assim, ó. Aí, imediatamente, a gente enxerga o que é esse campo elétrico, o que podia estar meio misterioso, né, nessa expressão, uma vez que esse super K aqui é um número complexo. Agora não, agora dá para a gente enxergar o que cada termo nessa expressão representa. Olha só, eu tenho uma parte aqui que é uma onda tradicional. Esse casinho aqui é um número real, né? Então, isso aqui é uma onda harmônica de frequência ômega, número de onda, né? O módulo do vetor de onda casinho, né? Ela está andando ao longo da direção mais Z, né? Na direção Z. Só que a amplitude dela, isso aqui é uma onda harmônica, mas a amplitude dela está decrescendo no tempo, decrescendo exponencialmente no tempo. Isso aqui é uma amplitude que decai exponencialmente no tempo. Então, não é o campo elétrico como um todo decai exponencialmente. O campo elétrico como um todo não é uma onda harmônica. Ele é uma onda, a gente chama isso uma onda evanescente, né? A amplitude dela vai caindo e cai muito rápido, com a distância z. À medida que ela penetra no material, ela vai decaindo. Como a intensidade, ou seja, a irradiância, né? A radiância, que é a quantidade de energia por unidade de tempo, por unidade de área, né? que o meu campo elétrico transporta, que a onda eletromagnética está transportando, a irradiância é proporcional ao campo elétrico ao quadrado. Irradiância I, ou intensidade, né? É proporcional ao módulo do campo elétrico ao quadrado. Então, ela vai ser proporcional a módulo de E0 ao quadrado exponencial de menos 2 alfa Z. Quando eu faço isso aqui, complexo conjugado com ele mesmo, campo elétrico complexo conjugado com ele mesmo, vai sobrar isso aqui. O módulo de E0 ao quadrado é a menos 2 alfa Z. A quantidade de energia por unidade de tempo que a onda está transportando decai exponencialmente, com a distância z dentro do material. Eu tenho uma perda de energia. Eu vou ter absorção.
absorção de energia. Para onde que essa energia está indo? Ela está sendo absorvida pelo material. Ela está sendo dissipada, né, por esse amortecimento da vibração dos elétrons dentro do meu material. O 2α, esse coeficiente 2α, aqui, esse 2α aqui, é o coeficiente de absorção. Nós vamos achar uma relação dele com o índice de refração daqui a pouco. Tá? Bom, então, esse campo elétrico que eu tenho lá, ele é uma onda harmônica, né, com vetor de onda complexo, ele vai ter absorção. Né? Qual que é a velocidade dessa onda? A gente sabe, a gente viu antes, né, que a velocidade de uma onda harmônica, como essa que aparece aqui, né? Essa onda que está aqui, né, no campo elétrico, é aí Kz menos ômega t. Isso é uma onda que anda com uma velocidade de fase da onda, a parte harmônica ali, V igual a ômega sobre K. E a gente definiu antes, né, um índice de refração, definição de índice de refração que a gente tinha. Aqui embaixo. Índice de refração, por definição, índice de refração, chamou de N e definimos ele como sendo a razão entre C e essa velocidade de fase das ondas. Né? Se eu usar essa relação em cima, fica C dividido por ômega vezes K. Bom, eu posso definir um índice de refração complexo. Vou definir agora um índice de refração complexo para esse tipo de onda que eu tenho aqui, essa onda que eu chamei de evanescente, né? Essa onda harmônica cuja amplitude está decrescendo exponencialmente no tempo. Eu posso definir para ela um índice de refração vou definir um índice de refração complexo. Tem uma certa confusão aqui, ó. Eu vou continuar chamando de índice de refração, só índice de refração, ponto. Eu vou continuar chamando esse N aqui, tá? N definido desse jeito é índice de refração, ponto. Índice de refração complexo que vai ser um N, um super N, né? Isso, super N assim, ó. Super N vai ser definido como sendo C sobre ômega vezes o super K. Esse K aqui é o Kzinho, hein? Aquele K que está ali em cima. É melhor deixar ele mais com cara de Kzinho. Esse K aqui é o Kzinho. Esse aqui agora vai ser o super K. Putz, como é que eu faço esse super K, cara? Deixa eu copiar ele. Assim. Bom, tá, cara, ele tem essa cara assim, tem uma voltinha assim, outra voltinha para lá, outra voltinha para cá. Então, é o super K. Eu copio uma fórmula dele daqui a pouco. Esse aqui é o super K. Tá, aqui é um número complexo. Então, isso aqui eu vou chamar de índice de refração complexo. Tá? Esse N desse jeito. Eu tenho uma expressão aqui para copiar. Como é um número complexo porque o super K aqui é um número complexo. Né? Então, essa coisa que é proporcional a ele também é um número complexo. Então, eu posso escrever ele como a soma de uma parte real e uma parte imaginária. Desse jeito aqui, ó. Aí vai ficar mais bonito. Ó. Pareceu outro K, hein? Que não é nenhum dos anteriores. Ó.
esse super N aqui, que é o índice de refração complexo, é um Nzinho, que é o nosso índice de refração, a gente vai identificar que é esse mesmo cara que está ali, né? Mais I é a parte imaginária, que é esse K. Esse eu vou chamar de capa. Tá? Porque era para ser o K grego, mas aí eu achei que o K grego estava muito parecido com o Kzinho. Aí peguei esse K diferente aqui para colocar na fórmula. Bom, como isso aqui é proporcional ao super K, e o super K eu posso escrever ele como a soma, né? Onde é que está? O super K, a gente tinha escrito ele aqui, ó, né? Como a soma da parte real, Kzinho, mais I alfa, a parte imaginária alfa. Então, esse N aqui vai ser, ele é C sobre ômega, C sobre ômega, que multiplica o Kzinho mais I alfa. Igualando a parte real e a parte imaginária aqui, né, a gente vê que o Nzinho é C sobre ômega, a parte real do índice de refração complexo é C sobre ômega Kzinho, que é o índice de refração, né, como já tinha anunciado, né? O índice de refração sem o adjetivo complexo, simplesmente índice de refração. Tem gente que chama de índice de refração real, parte real do índice de refração, chamem como quiserem. Eu costumei a chamar isso aqui de índice de refração, e para diferenciar esse N, super N aqui, eu chamo de índice de refração complexo, e tá bom o suficiente para mim. Tá? É só chamar de... Eu passei, é só chamar de super índice de refração. Super índice de refração. Não, eu prefiro índice de refração complexo, que aí fica bem claro. Fica muito complicado. Fica bem claro que ele tem uma parte real e uma parte imaginária. A parte real dele a gente já conhece, é o índice de refração. A parte imaginária, ó, que é relacionada com o coeficiente de absorção, né, o que eu chamei antes de coeficiente de absorção, é o 2-alfa. Né? A parte imaginária, que é esse kappa, né, vai ser igual a C sobre ômega. Ué. Opa. Espero que eu não tenha apagado nada aqui. Não era para apagar. C sobre ômega alfa, essa parte aí é chamada de coeficiente de extinção. A gente chama de índice de extinção, mas o nome mais comum é coeficiente de extinção. Por que extinção? Porque ele está relacionado com a absorção, né? Está relacionado com a extinção da onda. Então, estamos com coisas novas aí, né? Os coeficientes de extinção, então, que está relacionado com o índice de absorção. Mas não vou copiar essa expressão do livro aqui, não. Deixa assim. Bom, eu quero encontrar agora uma relação entre esse índice de refração complexo, esse índice de refração complexo, o super N aqui, e as grandezas, vou chamar de microscópicas do material. Né? A gente tinha uma relação entre o super K e essas coisas que eu estou chamando de grandezas microscópicas. Massa do elétron, que é essa relação que está aqui, ó. O mouse. Essa relação que está aqui, né? Me relaciona o super K com grandezas microscópicas. O número de elétrons que eu tenho por unidade de volume, a massa dos elétrons, né? Carga dos elétrons, claro, as frequências naturais, né? De vibração dos elétrons do meu material, o coeficiente aqui de amortecimento do material, são grandezas, né? São características do material no qual a minha onda eletromagnética está se propagando. Olha, isso aqui são a relação entre o super K, né, e essas grandezas aqui. Mas o super K, ele é proporcional ao super N, ao índice de refração complexo. Então, é fácil achar a relação entre o índice de refração complexo e essas grandezas, né? Essas grandezas microscópicas. Então, o que eu vou escrever é isso aqui, né? O super K é ômega sobre C super N, que é ômega sobre C parte real mais parte imaginária.
E a gente tem a relação para o super K ao quadrado, que eu mostrei que estava lá em cima, que é isso aqui, ó. Eu podia ter escrito direto ao quadrado aqui, mas deixa assim, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, elevar ao quadrado, tá? Vai ficar ômega sobre C, tudo elevado ao quadrado, N mais IK elevado ao quadrado, né? Tá. Módulo ao quadrado desse número imaginário, N mais IK, né? E igualar com isso de K. Ou seja, opa, ué. Perdi a relação que eu tinha feito aqui. Peraí. Cometi aquele erro tradicional de colar uma expressão em termo da outra. Então, a gente escreve aqui, ó. O que eu vou ter aqui? Né? Fazendo essa parte aqui ao quadrado, eu vou ter que n mais ik ao quadrado, n mais ik. Isso aqui é n mais ik. Né? N mais ik ao quadrado. Então, eu elevo isso aqui ao quadrado, vou ter uma parte real, uma parte imaginária, igualo as partes reais e imaginárias dos dois lados. Eu vou ter duas relações aqui. Uma para a parte real, né? Dessa expressão, n mais ik ao quadrado, dá n ao quadrado mais k ao quadrado, mais 2i nk. Né? Melhor escrever do que ficar só falando. Né? Isso aqui é igual a n ao quadrado mais o k ao quadrado, né? K ao quadrado, que é a parte real, né? Mais 2 n k vezes i. Então, igualo a parte real dessa expressão com a parte real dessa de cá, né? A parte imaginária com a parte imaginária. Eu tenho essas duas expressões aqui, ó. Essa é para a parte real, tá? E a parte imaginária, eu tenho essa de cá. Eu tenho duas expressões, né? E eu quero achar expressões para o nzinho e para o kappa. Né? Para a parte real, para a parte imaginária do índice de refração. Posso achar, então, o que eu vou achar? Por que eu estou procurando isso aqui? Você tinha uma expressão para o N antes, o N está aqui em cima, né? N é C sobre ômega K, mas isso aqui depende de ômega, esse K aqui depende de ômega. Tem uma dependência em ômega aqui, né? Incluída aqui, essa dependência em gama. Então, eu vou achar dessas duas expressões, combinando as duas expressões, eu acho uma expressão para o Nzinho e acho uma expressão para o kappa, esse cara que está aqui. O Paulo C. Oi. É só porque eu tinha visto isso e aí eu lembrei, essas duas expressões que você escreveu em cima e embaixo são as partes real e imaginária do índice de refração complexo? A constante elétrica complexa? Quase, é bem perto dela, mas a gente vai ver assim, sim. A constante elétrica está escondida aqui. Tá. Hã? Entendi. Porque aqui essas duas expressões não estão me dando. Essa aqui é a expressão para a parte real, a igualdade entre a parte real da expressão que está aqui em cima, né? E a parte real do que está do lado de cá. N2 mais K2, que é a parte real, é igual à parte real dessa expressão aqui. A parte real e a parte imaginária da constante dielétrica estão aqui também. Depende do Nzinho e do kappa. Entendi. É a mesma coisa. Não? Eu estou falando em termos de índice de refração. Uhum. Ok.
Então, isso aqui é, bom, isso aqui é para a parte real, isso aqui é para a parte imaginária. Eu posso escrever aqui, né, para deixar isso claro, igualando as partes real e imaginária, a gente chega nessas duas expressões aqui. Bom, mais interessante que ver a forma matemática da expressão para n, a dependência de n em ômega e a dependência do k, coeficiente de extinção em ômega, é ver o gráfico delas, como que elas variam com as frequências. Então, vamos ver o gráfico do coeficiente de extinção primeiro. Tá? O coeficiente de extinção, vou mostrar o gráfico disso aqui. A minha maior dificuldade aqui é enxergar o mouse nesse OneNote. O coeficiente de extinção, que é a parte imaginária do índice de refração, né, o kappa, um casinho pequeno assim, o gráfico para ele é esse aqui. É a parte imaginária do índice de refração complexo, né? Esse gráfico aqui. É muito melhor ver o gráfico dele do que ver a expressão matemática, né? Porque o gráfico é simples. A expressão matemática também não é complicada, não. É tipo uma lorentziana. Não? Olha o que você vê. Ele é praticamente zero, para frequências longe, muito menores ou muito maiores do que a frequência de ressonância ômega zero, essa frequência natural de oscilação dos elétrons do material. Em ômega zero, ele tem um pico, né? Ele tem essa ressonância em ômega zero. Né? Então, isso significa que a absorção tem uma ressonância ali também. Né? Lembra que a ressonância que o coeficiente de absorção está relacionado com esse coeficiente de extinção. A gente viu ali em cima que o alfa, isso aqui, o alfa é ômega sobre C, essa coisa que está mostrada no gráfico, né? O coeficiente de extinção. O que eu chamei de coeficiente de absorção, o 2 alfa, é simplesmente 2 vezes isso aqui, né? Não é simplesmente 2, multiplico por 2 os dois lados. Pô. O coeficiente de absorção é diretamente proporcional a isso aqui. Então, o que nós estamos vendo aqui é o coeficiente de absorção. O que isso significa? Que para frequências da onda eletromagnética que sejam iguais ou próximas, né, bem próximas da frequência natural daquele material, frequência natural de oscilação daquele material, eu tenho um pico de absorção. Eu tenho um pico de absorção em ômega zero. Né? Então, bom, já entendemos uma coisa, absorção. Não entendemos completamente ainda não. Falta uma coisa aí para a gente ver. Falta um detalhe que ninguém reclamou ainda, mas daqui a pouco a gente vê. Antes de a gente ver isso, né, eu estou mostrando aqui só o comportamento de uma dessas duas grandezas, do kappa, esse cara que está aqui, kappa, né? Eu quero ver agora como que o índice de refração varia. O índice de refração varia de um jeito, eu diria, mais esquisito. Um jeito que essa absorção, sei lá, a absorção parece uma coisa natural, né? Então, o índice de refração, lembra que o que eu estou chamando de índice de refração só é a parte real do índice de refração complexo, né? O índice de refração Nzinho. A dependência dele na frequência ômega é dada por esse gráfico aqui. É a parte real do índice de refração complexo. Né? Aqui tem umas coisas que podem assustar a gente a princípio. Olha só, o índice de refração ele é praticamente constante. Essa aqui é a mesma frequência ômega zero, né, que está aqui. Vou copiar e colar, o ômega zero ficou do lado de fora. Isso aqui é a frequência ômega zero. Né? Eu estou mostrando o índice de refração, parte real do índice de refração complexo, em função da frequência da onda eletromagnética, né? A frequência do campo elétrico que está se propagando lá no interior desse material.
ele está aqui bem perto de 1, né? Um pouco acima de 1, né? Que é o que a gente espera mesmo, né? Perto da frequência natural de oscilação, ele começa a subir, né? Ele vai subindo, que é o fenômeno de dispersão, né? Isso, na verdade, que está mostrado tudo aqui, é o que a gente chama de dispersão. O fenômeno de dispersão é a variação do índice de refração com a frequência, né? Ou com o comprimento de onda, se vocês quiserem, né? A gente prefere falar de frequência, né? Porque a frequência não muda quando você muda, para a grande maioria, imensa maioria dos materiais, né? A frequência de oscilação das ondas eletromagnéticas não muda quando você muda de meio. O que muda é a velocidade e o comprimento de onda. Então, o que a gente chama usualmente de dispersão é essa variação do índice de refração dos materiais com a frequência, né? E aqui, ó, pelo menos para frequências bem abaixo de ômega zero, ele tem a relação que eu diria que a gente está acostumado, né? Todo mundo já viu um arco-íris, a gente vê aquela separação de cores, a gente sabe que o azul espalha mais, frequências maiores têm índice de refração maior, né? À medida que a frequência vai crescendo, o índice de refração vai crescendo também. Mas aí acontece uma coisa que eu não sei se vocês estão acostumados, não é usual, né? Eu vou chegando perto da frequência de ômega zero, o índice de refração faz essa coisa maluca lá. Ele vai lá embaixo, ele desce, ele começa a cair, vai lá embaixo, vai abaixo de 1, e aí ele começa a subir de novo. Aí vocês podem pular da cadeira aí, né? Você fazia índice de refração abaixo de 1. Ué, o índice de refração não é a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio? Então, isso aqui significa que a velocidade da luz no meio é maior do que a velocidade da luz no vácuo? Truco, né? Não, isso aqui significa que o que a gente chamou de velocidade fase, né? A velocidade fase dessa onda evanescente aqui, ó. Olha, a onda que nós estamos estudando é essa de cá, né? Esse campo elétrico aqui, ó. É uma onda que eu chamei de evanescente. A amplitude dela cai no tempo, não é uma onda harmônica, normal, bonitinha, não. Essa velocidade dela, ômega sobre esse casinho aqui, é maior do que a velocidade da luz para essas frequências ômegas maiores que o ômega zero. Não? Por isso que o índice de refração fica abaixo de 1. Depois ele volta a crescer de novo, não? Mas ele vai tendendo para 1, né? Para frequências muito altas. Não tem nenhum problema com isso, né? Isso é uma velocidade fase. Eu não estou transmitindo informação. Não estou quebrando a teoria da relatividade, não. Isso é uma onda evanescente. Aquilo lá é um pacote de ondas harmônicas, não? A amplitude está caindo, é uma coisa que vai oscilando e a amplitude vai caindo. Então, para reproduzir isso com uma série de Fourier, eu tenho que somar várias ondas harmônicas. A velocidade de grupo desse conjunto é menor do que a velocidade da luz. Não? Mas aqui eu tenho velocidades de fase, sim, que são maiores que a velocidade da luz no vácuo, e é um fenômeno que é observado na prática. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Esse comportamento aqui é chamado do comportamento normal. Por isso que eu falo, a gente está acostumado para isso, né? Isso aqui é o... Eu vou colocar o normal entre aspas. É só o nome que a gente dá, né? Porque é o que a gente observa normalmente. E esse comportamento do índice de refração abaixo, não, esse comportamento do índice de refração diminuindo, né, com a frequência é o chamado comportamento anômalo. Isso é observado, você observa isso em materiais, né, desde que você esteja perto dessas frequências naturais de vibração. Por que esse nome aqui? Por que esse índice de refração crescer com a frequência é normal? Por que é o que a gente está acostumado? Porque grande parte desses materiais transparentes, vidro é o exemplo número 1, né? Grande parte desses materiais transparentes, essa frequência natural de vibração, ela está no ultravioleta. Então, na faixa do visível, que é a faixa que a gente vê, né, o índice de refração, a faixa do visível está aqui, o índice de refração está crescendo com a frequência, que é o comportamento que a gente vê, né, no visível para esses materiais transparentes. Mas se você pegar o mesmo vidro e for lá para ultravioleta tendendo para raio-x, você vai ver isso aqui acontecendo.
Mostra um exemplo, mostra um dado experimental daqui a pouco. Mas antes de fazer isso, né, tem uma coisa que a gente tem que corrigir aqui. Tem uma aproximação que a gente está fazendo que vocês não reclamaram ainda, que é a seguinte. Vou voltar lá atrás. Ó. Onde que eu vou voltar? Vou voltar mais ou menos por aqui. Ó. Eu falei, a polarização, né? A gente partiu, foi daqui, né? Dessa equação de onda, aí a gente precisava achar uma equação para polarização, né? Como que ela dependia da frequência do campo elétrico. Falei, a definição de polarização é o número de dipolos elétricos, né, por unidade de volume, que vai ser dado por essa equação aqui, tudo bem, essa é a definição de polarização. Aí eu falei, não, então a posição de cada elétron, né? Podemos colocar aqui, achamos essa expressão para polarização. A polarização é o N, o número de dipolos elétricos por unidade de volume, massa de cada elétron, né? A frequência natural de oscilação desse elétron ômega zero e a constante de amortecimento do movimento desse elétron é gama. Qual que é a aproximação que eu estou falando, que a gente fez aqui sem eu nem ter mencionado? Né? A aproximação que a gente fez foi considerar todos os elétrons iguais. Quando eu escrevi essa equação de movimento para os elétrons, eu falei que todos os elétrons têm a mesma massa. Estou tratando aqui um elétron. Não? Um elétron tem massa m. Bom, todo elétron tem a mesma massa mesmo. Todo elétron são uma característica de elétrons. Se vocês acharem um elétron com uma massa que é diferente da massa do elétron, 9,109 vezes 10 a menos 31, aquilo não é um elétron. Tá? Para ser um elétron, ele tem que ter essa massa. Então, todos os elétrons têm a mesma massa. Mas nem todos os elétrons vão ter a mesma constante de força, K grande. Nem todos os elétrons vão ter a mesma constante de amortecimento, gama. Não, acho que é fácil a gente enxergar isso, né, pensando na constante força K aqui, que é uma medida do quão fortemente o elétron está ligado lá no meu meio material. Tem elétrons que estão mais fracamente ligados que outros. Né? Então, elétrons que vão oscilar, né, com frequências naturais, né, grandes, tem elétrons que estão mais fortemente ligados, vão oscilar mais fracamente ligados, vão oscilar com frequências pequenas. Né? Se ele está mais fracamente ligado, a frequência natural de oscilação dele é menor. Se ele está mais fortemente ligado, K é maior, né? Uma mola mais dura ligando o elétron no material, ele vai oscilar com uma frequência diferente. Então, eu tenho elétrons de diferentes tipos no meu material. Eu tenho que fazer esse cálculo aqui, é elétron por elétron. É muito elétron, né? Bom, mas tem um jeito fácil de fazer isso que dá um resultado muito bom. Vamos voltar lá atrás para a gente poder continuar escrevendo. Eu vou supor que eu tenho uma fração, vou fazer um cálculo agora, que é um cálculo mais realista, um cálculo para muitos elétrons. Vou considerar que nem todos os elétrons estão ligados com a mesma constante força, então, a mesma energia de ligação no material, e podem ter constantes de amortecimento também. Então, vou considerar que eu tenho uma fração de elétrons, pegar o primeiro tipo de elétrons que eu tenho, é uma fração que eu vou chamar de F1 de elétrons, que tem frequência natural, uma frequência natural que vai ser, eu vou chamar de ômega 1. Eu vou ter um outro tanto de elétrons, é uma fração, um número de elétrons por unidade, a fração de elétrons por unidade de volume daquele sólido, F2, né, que tem frequência natural de vibração, ômega 2. Não posso esquecer que a constante de amortecimento pode ser diferente também. Então, essa fração F1 tem frequência ômega 1 e constante de amortecimento ômega 1. Agrupo todos os elétrons do mesmo tipo, né? Eu tenho F1 daqueles lá com ômega 1, gama 1, tenho F2 com a frequência natural ômega 2, constante de amortecimento gama 2 e assim por diante, né? Até quantos eu precisarem lá, quantos tipos de elétrons eu precisar. Então, na verdade, eu não preciso repetir o cálculo, porque o que eu tenho que fazer? Vai ser para cada fração de elétrons que eu tiver, não, eu vou fazer essa conta de novo.
A mesma conta que a gente fez aqui. Para cada fração de elétrons, eu vou escrever uma equação de movimento, como essa, né? Vou ter uma polarização aqui, não? Vou ter uma polarização aqui, onde uma expressão para polarização, em vez de ômega 0, eu vou ter, para o primeiro tipo de elétron, aqui eu vou ter ômega 1, e aqui eu vou ter gama 1. Né? Vou ter ômega 1 aqui, e aqui eu vou ter gama 1. Para o segundo tipo de elétrons, vou ter ômega 2 aqui, gama 2 ali. Não? Aí eu vou ter uma equação aqui que eu posso dividir em sei lá quantas equações. Quantas equações são necessárias. Né? Vou ter uma solução desse tipo aqui, onde o K, o super K, né, ao quadrado, é uma soma de Ks desse tipo. No final das contas, a gente vai ter, então, um índice de refração complexo, que não é simplesmente um termo, é uma soma de termos daquele tipo lá, do tipo do termo que a gente achou antes. Né? Vai ser assim, ó. Meu índice de refração complexo está aqui ao quadrado. Né? É essa expressão que eu tenho uma somatória em J da fração F1 elétrons, né, que tem frequência natural ômega 1, amortecimento gama 1. Aí tem um outro termo que tem F2 com ômega 2, gama 2, e vou somando. Essa soma em J vai até quantos termos eu precisar, quantos tipos de elétrons eu tiver. Esse índice de refração complexo, é claro, ele é um número, continua sendo um número complexo, que eu posso escrever como a soma de uma parte real e uma parte imaginária, igualzinho antes, né? Ou até a mesma coisa de antes. Posso igualar isso aqui ao quadrado, né? Mas eu já deixei aqui ao quadrado também. É o índice de refração, Nzinho, né? Que é a parte real dessa expressão aqui, né? E o kappa, que é a parte imaginária dessa expressão de K. Então, acho, de novo, né, expressões para o coeficiente de extinção, kappa, que está aqui, e para o índice de refração N, não? Podemos fazer um gráfico deles. É a mesma coisa de antes, não? Só que agora eu tenho várias frequências de ressonância. Fica um gráfico super legal. Ó. É isso aqui, ó. Opa, alguma coisa deu errado. Copiei, acho que a coisa errada. É isso. Agora está melhor. Eu posso ampliar isso aqui, vai dar certo. Isso aqui é o coeficiente de extinção, né, em função da frequência. Coeficiente de extinção em função da frequência ômega. É o mesmo gráfico que eu tinha antes, eu tenho picos de absorção. Lembra que o coeficiente de extinção é proporcional ao coeficiente de absorção. Né? Eu tenho picos de absorção agora, diversos picos de absorção. O que eu estava falando antes, um gráfico assim para o vidro, por exemplo, a gente identificar aqui quais faixas do espectro são essas. Né? Então, para o vidro, vou colocar em vermelho assim, para o vidro, essa região aqui é o infravermelho. Não? Essa região toda aqui, até por aqui assim, mais ou menos. O visível está aqui, mais ou menos, tá, gente? Que é a parte que a gente enxerga. Então, a gente enxerga isso aqui, ó, no visível, lá, frequências muito baixas, mais para cá, né? Na verdade, o visível é uma parte pequena. Não consigo copiar só aquele negócio, então eu vou apagar isso aqui. Ó. O vídeo seria mais ou menos assim, ó. O infravermelho é toda essa região aqui, infravermelho. Eu tenho uma absorção grande do vidro no infravermelho. O visível está por aqui. Então, é a região que eu vejo o índice de refração crescendo. Aqui está o ultravioleta. O V. Essas regiões são menores do que os que eu estou escrevendo aqui. O V está aqui, e por aqui já é raio-x. Né? X-ray. Ok? Bom, o ponto fundamental é esse. Eu tenho várias frequências de ressonância com um material qualquer. Essas frequências são diferentes. Né? Cada material tem
frequências de absorção características. Onde que as frequências estão? Depende do material. O índice de refração, como que vai ficar o índice de refração? E aqui está, vou copiar essa figura do livro aqui direto. Ctrl+C. O gráfico para o índice de refração, eu também vou ter várias frequências, né? Essas várias frequências de ressonância, eu vou ter aquele pulo no índice de refração, ele fica assim, ó, com as faixas de espectro que estão marcadas aí, são as faixas de espectro mais ou menos para o vidro. Nessa região do infravermelho, o índice de refração crescendo com a frequência, né? Aí ele cai. Aqui é uma região que eu tenho absorção grande, então a gente vê o vidro absorvendo aqui. Aqui é a região do visível, o índice de refração está crescendo o tempo todo, né? A absorção também vai lá aumentando à medida que você vai para o ultravioleta. No ultravioleta eu tenho absorção grande, que está mostrando aqui em cima, né? Aí o índice de refração cai, né? E ele vai... a parte mais interessante aqui é que, à medida que o ômega vai crescendo, né, as frequências de ressonância, então, ômega 2 é maior que ômega 1, ômega 3 é maior que ômega 1, mas o índice de refração, o valor médio dele vai diminuindo também, né, ao longo da frequência. Né? Uma observação importante, esses fatores FJ que estão aqui, nessas frações FJ que estão aqui, esses FJ aqui, eles medem a amplitude da absorção. Né? O FJ determina qual que é a amplitude desse pico, do pico ômega J aqui. Né? Então, F1 determina a amplitude do pico ômega 1, F2 determina a amplitude do F2. Então, esses FJ são números importantes. Eles são chamados... É um nome que eu não gosto muito, mas é um nome que se dá para ele. Força de oscilador. Dá para entender por que chama força de oscilador, né? Assim, porque é um oscilador, né? Agora, força seria amplitude de oscilador. Eu fiz uma campanha antigamente, muito tempo atrás, fiz uma campanha para mudar o nome disso para amplitude de oscilador, mas eu tinha que mudar o mundo inteiro, né? Então, obviamente, eu não consegui fazer isso. Eu me sinto mais confortável quando uso o nome em inglês, que é oscillator strength. Então, se vocês me verem falando no laboratório, eu provavelmente vou falar oscillator strength, que me incomoda menos do que força de oscilador. Opa. A mania de cortar o H, né? H barra. Teve uma época que eu não conseguia escrever H sem cortar ele. Tô quase ficando assim também, fala Sérgio. Oi? Tô quase ficando assim também. Não, se você atingir esse estágio, você vê, se você escreve um H sozinho, imediatamente você corta ele, aí você sabe que você está estudando quântica demais. Provavelmente é hora de começar a estudar outra coisa. Brincando. Bom, os oscillator strength, então, esses forças de oscilador, né, é uma grandeza importante de determinar para cada material, é um parâmetro importante de cada material, porque ele é uma medida de quão intensa é a sua absorção, quão importante é a sua absorção, né? Qual que é a magnitude da absorção naquele material. Uma coisa interessante, então, né, o Matheus tinha falado ali, e a constante dielétrica, como é que anda nisso aí? Fica fácil da gente ver quando a gente vai para o limite de frequência zero. Quando eu vou para o limite de frequência zero, essa expressão que está aqui, essa expressão, vou repetir ela aqui embaixo. Acho que eu tenho ela copiada aqui ainda. Bom, deixa eu escrever primeiro aqui. No limite... Quando a gente tende para o limite estático, o limite estático corresponde a fazer, naquela expressão que eu já vou escrever ali, né? Fazer ômega tender para zero. A expressão que eu mostrei ali em cima, eu vou repetir aqui, não é essa, né? Esse é um gráfico. A expressão, então, vou ter que copiá-la de novo. Quer dizer, vou ter que copiá-la de verdade. É essa aqui. Né? Passa a fazer ômega tender para zero aqui. Quando eu faço ômega tender para zero, essa expressão vai, né? Limite quando o ômega tende para zero,
essa expressão vai sumir os termos em ômega, né, no denominador. Sobra só isso aqui, ó. Ela vai para isso aqui. Isso aqui é exatamente a constante elétrica ao quadrado, né, do material. Isso aqui é a constante. Por quê? O índice de refração é a raiz quadrada da constante dielétrica. A gente viu isso lá no começo do curso, né? Isso aqui é a constante dielétrica, ou seja, a permitividade relativa, né, em frequência zero. Constante dielétrica estática. Só que ela está aqui, não, ela está aqui, esse é o índice de refração quadrado. Então, isso aqui é a constante dielétrica mesmo, estática. Eu tinha prometido mostrar para vocês, né, o índice de refração, um caso, um resultado experimental. Tem um lá no livro, né, o índice de refração, um exemplo do índice de refração ser menor do que 1. Então, tem uma medida experimental para quartos, um exemplo. Vou copiar essa figura aqui do livro. Isso são dados reais, né? É uma figura do livro, então coloquei ele. Isso é um exemplo. Esse índice de refração menor do que 1 é uma coisa que é observada experimentalmente, né? O comprimento de onda está aqui em angstrom, né? Angstrom é 10 a menos 10 metros, 0,1 nanômetro. A unidade da moda hoje é um nanômetro. Então, esse gráfico hoje, num livro mais moderno, seria em nanômetros. Então, isso aqui é 0,6 nanômetros, 0,4 nanômetros, 0,2 nanômetros. A gente está lá na região do raio-x, né? O que a gente chama de raio-x é comprimentos de onda, isso, nessas dimensões, da ordem de grandeza de 0,1 nanômetro, alguma coisa assim, 1 nanômetro. Índice de refração 1,000 é bem pequeno, não? Ele cai aqui, né? Ele está naquela parte da curva, essa parte aqui da curva, né? Estou nessa parte aqui da curva que está caindo. Ele vai subir de novo aqui nessa região, que é a banda de absorção, né? Onde que ele sobe de novo. Ele perde a frequência ômega 3, ele sobe na banda de absorção. Então, é um fenômeno que é observado, nenhum problema, né? Porque assim, a velocidade fase é maior do que a velocidade fase ali é maior do que a velocidade c da luz no vácuo, mas não tem transmissão de informação, não tem uma velocidade em que informação é transmitida com uma velocidade maior que a velocidade da luz. Ok, talvez seja um bom momento para a gente parar, mas eu posso anunciar as cenas do próximo capítulo, né? As cenas do próximo capítulo são as seguintes. O que a gente fez hoje aqui foi pegar a equação de onda, pegamos a equação de onda para um meio material, voltei lá atrás, é essa aqui, a primeira equação mostrada, né? Que é essa de cá. Pegamos a equação de onda para um meio material, né? Dentro das aproximações que a gente fez, meios lineares, homogêneos, né? Isotrópicos. Não custa colocar isso aqui, né? Para meios homogêneos, eu chamei a atenção que é contínuo, né? A gente, homogêneo inclui aqui esse contínuo. Homogêneos. Nossa, está aqui. Homogêneo, lineares e isotrópicos. O linear é aquelas isotrópicos. Linear significa que eu posso definir o vetor de deslocamento elétrico, ele é proporcional ao campo elétrico, né? E o campo magnético também tem uma relação linear entre M, magnetização e a polarização. Aí, o que a gente fez? Com essa equação de onda, a gente desprezou o termo em J. Eu falei, não, nós vamos tratar esse primeiro caso que está aqui, esse caso de meios dielétricos, bons isolantes, não conduzem densidade, não tem densidade corrente.
Então, a gente tirou fora esse termo, ficamos com essa equação que tem aqui, né, e achamos a solução para ela. É um campo elétrico, né, que tem um vetor de onda complexo, né, que é um complexo. Então, a forma real do campo elétrico lá é essa onda evanescente. Eu tenho absorção, né, eu tenho a amplitude de onda que decresce com a distância. A taxa em que ela decresce com a distância, ela decresce exponencialmente, mas a taxa depende desse alfa, que é uma característica do meio. 2α é o que a gente chama de coeficiente de absorção. Aí a gente achou uma relação, né, no fundo, entre esse coeficiente de absorção, eu expressei em termos do coeficiente de extinção kappa, que é esse casito que está aqui, né, que é proporcional ao alfa, e achamos, né, que é o que está aqui, né, ele varia no material desse jeito, mas vamos para um material mais realista. Depois a gente fez lá, considerando que eu tenho elétrons de tipos diferentes do material, então eu tenho várias frequências de ressonância, em cada uma delas o coeficiente de extinção, e, portanto, a absorção, né, tem um pico, tem picos de absorção. Essas frequências são características de cada material. Materiais transparentes comuns, vidro, plástico, né? As frequências ômega 1 e ômega 2 estão mais ou menos por aqui, né? O visível está numa região que o material, por isso que a gente chama ele de transparente, né? Porque tem pouca absorção na região do visível, pouco ou nenhuma absorção na região do visível. E esses picos de absorção estão à esquerda e à direita do visível, no infravermelho e no ultravioleta, os primeiros picos que acontecem lá. O índice de refração, né, ele tem essa variação que pode ser mais, não é tão grande, né, mas é uma variação perfeitamente mensurável. Ele cresce à medida que eu me aproximo da frequência de ressonância, de cada uma das frequências de ressonância, né? Depois ele cai e aí volta a subir de novo lá para frente. Lá para frente, na região do raio-x, ele pode ficar abaixo de 1. E a gente observa isso mesmo em vidro, em quartzo, né? É uma mudança pequena, mas a gente absorve isso. Ok, o que eu vou deixar para falar na próxima aula é o caso 2. Vou estar lá no começo, não vou fazer toda essa revisão, não. Vou partir direto dessa equação e falar, então agora nós vamos tratar o caso 2, um bom condutor. Eu vou considerar que esse termo aqui, ó, μ0 dJ/dt, é muito maior do que o termo que envolve a derivada segunda polarização, e nós vamos resolver a equação em que o termo da polarização pode ser desprezado, vou deixar ele para fora, né? E resolver só essa equação aqui. Vou precisar achar uma relação da densidade corrente J em relação ao campo elétrico. Vocês vão me responder, ei, mas você tem isso, J igual a sigma E. J igual a sigma E, no caso estático, mas, de novo, aqui a gente tem isso. Eu tenho um campo elétrico, né? O campo elétrico que eu quero considerar é um campo elétrico que varia no tempo, ele oscila. Então, o meu elétron está se movendo, é um caso dinâmico. No caso estático, eu aplico um campo elétrico, pum, e ele está lá parado, J igual a sigma E, né? Eu tenho uma força contínua sobre os elétrons. Mas se o campo elétrico está variando o tempo, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, eu tenho que considerar a dissipação de energia que acontece dos elétrons. A gente vai escrever uma equação de movimento para os elétrons, achar como que a posição dos elétrons varia no tempo, né? Achar uma relação entre J e o campo elétrico. É um desenvolvimento muito similar ao que a gente fez hoje, né, para o meio isolante, mas vamos deixar para fazer isso na aula que vem. Agora a gente está mais tranquilo, eu já consigo enxergar a luz no fim do túnel. Vai dar para terminar isso aí. Nós temos uma aula de folga ainda, né? Bom, gente, acho que tá bom por hoje, né? Que tal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Paulo, Oi, fala, Felipe. eu tenho uma dúvida, mas ela é fora do conteúdo da aula de agora. Sem problema. Ela é sobre os trabalhos. Você já lançou algum PDF com a ordem das apresentações, alguma coisa assim? Não, circulou aí no WhatsApp da turma um pedido de horários. Eu nem olhei, assim, cada um foi acrescentando o seu nome lá e reencaminhando a mensagem, acrescentando o nome na lista. Então, eu estava esperando para ver se isso convergia, mas hoje, agora, né, eu vou, enquanto está convertendo o vídeo aqui, eu posso dar uma olhada em como está isso e tentar fazer uma distribuição.
Aham. Se der para atender todo mundo, ótimo. Aí coloco um PDF lá com a ordem das apresentações. Se não der para atender todo mundo, eu faço um sorteio. É porque tinha um PDF, eu até abri ele aqui agora com os temas que já foram escolhidos e tal. O meu nome nem tá lá ainda, né? Já é bem antigo esse PDF, tá? Aí fiquei pensando assim. Porque estava lá atrás, eu nem lembro, lá no começo do curso, né? Isso, é lá de janeiro ainda. Tinha uma lista para colocar lá, uma tarefa, né, para você ir colocando quais os seus temas. Então, tem que atualizar eu tenho que olhar lá, atualizar esse PDF com os temas e aí tentar fazer a distribuição de horários. Proponho para vocês a distribuição de horários. Beleza. Né? Isso tem Fico que ser na aguardando, aula então. que vem, porque aí dia 18 já começa. Né? É. Tem gente que pediu dia 18? Alguém aí quer Ô, Paulo, fazer? Ninguém nunca quer fazer eu, no primeiro dia, né? eu ia perguntar Ah, isso agora. Até que dia que a gente tem para escolher o. tem 3 dias reservados para. Tem 3 dias reservados para as apresentações, que é 18, 23. Não, Deixa eu olhar mas aqui. eu digo, a gente tem que escolher a data da apresentação até que dia? Assim, até Até hoje. hoje. Não, você não está escolhendo, você está fazendo um pedido. Eu considero Fazer que esse pedido. quem não pediu, tanto faz, né? Tem 18, 23 e 25. Nós temos um dia de folga, que é o dia 30 de março, né? Porque ainda está dentro do semestre. Eu aposto que vocês devem ter uma prova nisso aí, ou já estão de férias. Bom, ninguém vai viajar Tem, mesmo. Então, tem prova. então assim, Matheus, se quiser pedir, peça agora. Porque eu vou Tá, fazer uma proposta, eu tenho que fazer uma proposta para vocês hoje, né? Para a gente bater o martelo na aula que vem. Porque aí, na aula, Beleza. na terça-feira da semana que vem, não, na quinta-feira da semana que vem, né? Na terça-feira, a gente tem que ter uma definição final da ordem de apresentação de trabalhos, porque na quinta já começa. Tá. Se couber todo mundo nos dias 23 e 25, como a gente tem o dia 30 de margem de segurança, se alguma apresentação atrasar um pouquinho, porque meu medo é esse, a apresentação atrasa um pouquinho, aí a outra também atrasa um pouquinho, aí atrasa um pouquinho, não cabe todo mundo. E a gente não pode passar do final do semestre, porque vai ser naquele É dia 23 e 25, né, que você falou, que é a apresentação? Ou é dia 18 e 23? 18, 23 e 25. Ah, tá. Se possível, eu queria dia 23 ou dia 25. Quase todo mundo quer o dia 23, ninguém quer o dia 18, eu acho. Eu abri o WhatsApp aqui, tem um tanto de gente que pediu dia 23, 4 grupos pediram dia 23, 4 grupos pediram dia 25. É a última atualização que tem aqui. Me manda um e-mail ou uma mensagem no Moodle agora, né? Pedindo um dia. Vou mandar. É porque eu não tô nem nesse grupo do WhatsApp. Eu tô fora dele. Mas tudo bem. O grupo foi criado em algum momento no... de pânico ali, então... Não, mas você não vai ser prejudicado por causa disso, não, Felipe. Isso aqui são só pedidos. Você pode pedir também por e-mail, pode mandar aí agora. Ok? Beleza, tranquilo. Uhum. Gente, lembrar de novo, né? O quarto problema prova está lá, tá? Ele está no Moodle nas atividades do dia 23 de março, que é o dia que eu marquei para entregar ele, tá? Até as 23 horas, né? 23 horas e 59 minutos. Tá? O quarto problema prova são os problemas 15 e 18 do capítulo 5 do livro. Tá? É o nosso último também. Ok? Professor, estou com uma dúvida. Na apresentação vai ser ao vivo, entre aspas, ou será gravada? Como é que vai ser? Do jeito que você preferir. Eu gostaria de fazer ao vivo, para poder fazer perguntas. Tá? Então, a minha ideia é isso. Assim, no seu dia lá, a gente reúne, como aqui na aula, tá? Eu posso permitir vocês compartilharem a tela, então vocês podem mostrar a apresentação. Então, você aí faz a apresentação. Provavelmente vocês vão ter que ligar a câmera, porque é chato ficar falando. Não precisa, não, né? Mas, sim, pelo menos compartilhar a tela para mostrar o que está apresentando.
O melhor jeito de fazer essa apresentação, assim, na minha experiência de um ano aqui trabalhando remotamente, é usar um PowerPoint mesmo, ou um PDF. Você compartilha a tela, você clicar um botão aí, né? Esse botão que tem no Zoom de compartilhar a tela. Se alguém quiser experimentar, pode querer experimentar aí agora. Pode compartilhar a tela e vai mostrando, não, o que a sua apresentação, seja ela em PDF, PowerPoint, do jeito que tiver. É por isso que eu estou deixando um dia de folga, porque pode ter problemas, né? Não sei se vocês já fizeram isso em outros cursos, ou se estão fazendo iniciação científica, provavelmente em reunião de grupo vocês podem ter feito isso, então vocês estão experts nisso. Mas, como eu não sei, a gente pode ter alguns probleminhas no começo da apresentação de cada grupo, por isso que eu estou deixando um tempo de folga. Mas isso também é um aprendizado, né? Assim, nesse novo mundo, a gente tem que aprender a fazer apresentações remotamente. Aliás, assim, eu tenho certeza que, mesmo voltando ao mundo normal, com atividades presenciais, não tem mais vírus, se é que isso vai acontecer um dia, né? Boa parte das conferências científicas, né? Não só em física, em todas as áreas, boa parte das conferências vai continuar sendo virtual, seminários virtuais, porque tem muitas vantagens, né? Sexta-feira passada eu estava numa banca de defesa de tese de doutorado que era lá na Colômbia. Se fosse no mundo antigo, eu teria que estar lá na Colômbia, eu teria viajado para a Colômbia, tinha uma semana lá, ia ter que chamar alguém para me substituir da aula, ou então, sei lá, perder uma ou duas aulas, porque para ir para a Colômbia e voltar, você não gasta menos do que uns 5 dias, não, né? Participar da defesa e voltar. Do jeito que foi muito simples, né? Simplesmente sentei aqui no mesmo lugar que eu estou hoje, participei da defesa, fiz minhas perguntas, fiz minhas observações, pronto. Não tive que viajar, não tive que sair de casa. Então, é muito difícil o mundo voltar ao que era antes, né? Até eu que gosto de viajar, fico com preguiça de pegar um avião, ir para o aeroporto, pegar um avião, viajar, chega lá, aí você participa de uma defesa que dura, sei lá, algumas horas, e aí você gasta mais 1 dia, 2 dias viajando para voltar de volta. É melhor fazer remoto. Então, temos que aprender a lidar remotamente. No futuro, seremos todos gordos, presos numa cadeira, sem saída do carro. Até a comida vai vir virtualmente. Espero que não. Ô, gente, parar de falar bobagem, né? Se vocês me deixam falando, eu começo a falar bobagem, tá vendo? Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida? Se vocês quiserem treinar a apresentação, assim como ninguém quer apresentar dia 18, talvez dia 18 a gente possa fazer uns ensaios, umas tentativas. Não, a gente faz um pouquinho de aula e fazemos uns ensaios. Eu só não escolhi o dia 18 porque, assim, eu ainda não fiz a parte, né, de slide, aí eu preferi não escolher, que vai que eu não consigo dar tempo. É apertado. Né? Não, tudo bem, assim, pode ser. Eu vou saber isso daqui a pouco, assim, se dá para acomodar todo mundo. A gente pode tentar acomodar todo mundo nos dias 23 e 25. E se transbordar, a gente faz alguma coisa no dia 30. Ok? Mas, assim, se caso eu conseguir fazer os slides tudo certinho, aí eu já até aviso que dia 18 eu posso estar fazendo também. Uai, seria ótimo, Gabriel, porque aí a gente faz um treino, né, com vocês, pelo menos assim, um ou dois grupos, 1 ou 2 pessoas quiserem apresentar no dia 18, é legal, porque a gente vê como é que funciona e pode corrigir eventuais problemas para as outras apresentações, para a maioria das outras apresentações. Paulo Sérgio, eu também, assim, eu ainda vou ver que dia que eu vou apresentar. Eu preferia dia 18, mas como isso não é uma decisão unilateral, né? Eu tenho que ver com a minha dupla. Mas aí eu falo ainda hoje. Tá, não, se você pedir dia 18, provavelmente você vai ganhar, porque até o momento ninguém pediu para apresentar dia 18. Né? Por mim pode ser também, Matheus. Sua dupla. Não, pode ser? Fechou, então. Ok, já vou então, botar gente, até na lista. A gente decide isso até, no máximo, a aula que vem. Né? Na aula que vem, nós temos que gastar um tempo aí de dia 16 para definir definitivamente a ordem de apresentações. Ok?
Beleza. Uhum. Tá bom, então, um bom final de tarde para vocês. Até terça-feira. Ou conversas por e-mail. Até mais. Até mais. Professor, até mais.